E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo no relatório mais recente do GGRC11. Esse é um fundo que está crescendo muito, né? Mas qual é o segredo por trás de tanta popularidade? E qual a estratégia deles? Bom, vamos direto aos dados para entender tudo isso. Para começar, olha só esse número, que já diz muita coisa. No final de novembro de 2025, o fundo bateu a marca de mais de 220 mil investidores. É gente pra caramba, né? Uma base gigantesca que já mostra a força que o GGRC11 tem no mercado. E o mais impressionante nem é só o número total, mas a velocidade com que ele cresce. Pensa só em novembro, quase 12 mil pessoas novas entraram para o fundo. Isso coloca o GGRC11 lá no topo, entre os fundos mais procurados da Bolsa. É um verdadeiro fenômeno. Ok, esses números de crescimento são ótimos, mas eles são só uma parte da história, né? O que mais rolou de importante em novembro? Vamos ver agora os principais destaques do mês. Para quem investe pensando na renda, no dividendo pingando na conta, esse aqui é o número que importa. O fundo pagou 10 centavos por cota. Isso deu um rendimento de 1,01% no mês. É um número bem interessante, com certeza. Agora, é claro que esses dividendos e esse tanto de investidor novo não apareceram do nada. Tem toda uma história de expansão por trás disso. Vamos entender como é que o fundo conseguiu literalmente subir de nível. E o grande motor por trás dessa virada de chave foi a 10ª emissão de cotas. Foi simplesmente a maior da história do fundo. E como a gente vai ver nos próximos dados, ela mudou o GGRC11 de patamar. E essa tabela aqui, ela mostra o tamanho desse salto. Olha só que loucura. O patrimônio líquido foi de 1,68 para 2,4 bilhões de reais. A área locável aumentou em mais de 130 mil metros quadrados. Fora a base de investidores que a gente já viu. Não tem outra palavra, é uma mudança de patamar mesmo. E essa foto aqui simboliza bem esse momento, né? É a equipe da gestora, as Agros Capital, comemorando essa conquista lá na B3. Eles mesmos batizaram essa fase de um novo patamar. E pelos números, dá para ver que não é exagero nenhum. Mas todo esse crescimento não é por acaso. É fruto de uma gestão super ativa. Tão ativa que o fundo acabou ganhando um apelido bem curioso no mercado. Um apelido que, na verdade, diz tudo sobre a estratégia deles: Pac-Man. Pac-Man? Mas por quê? O que um personagem de videogame tem a ver com fundo imobiliário? Calma, que a resposta mostra exatamente qual é o DNA dessa gestão. E o mais legal é que a própria gestão adora o apelido. Eles mesmos explicam no relatório que o nome descreve perfeitamente o que eles fazem. Estão sempre de olho, identificando oportunidades, comprando bem, vendendo na hora certa e pegando esse dinheiro para reinvestir de forma disciplinada. Tudo para gerar mais valor. E para ver essa estratégia na prática, nada melhor que um exemplo real. Vamos dar uma olhada no caso recente da venda do imóvel da Covolan. E o resultado dessa jogada é esse aqui. A venda desse único imóvel tem um lucro estimado de 21 milhões de reais para o fundo. Tá aí, um resultado concreto e bem expressivo da estratégia Pac-Man funcionando. O nome técnico para isso é reciclagem de portfólio. Mas a ideia é simples, sabe? É como se fosse um time de futebol. Às vezes, vale a pena vender um jogador bom para trazer outro com potencial de render ainda mais no futuro. É exatamente isso que eles fazem. Vendem um ativo para investir em outro com mais potencial de retorno. Pura gestão ativa. Beleza, então, já entendemos o crescimento e essa estratégia Pac-Man. Mas, no fim do dia, o que o fundo tem na carteira? O que são os ativos? Vamos dar uma olhada mais de perto nesse portfólio. Olha só, a maior parte, mais de 2/3 da carteira, está em galpões logísticos, que é um setor que está bombando, com uma demanda altíssima. O resto se divide ali entre imóveis industriais e também alguns híbridos. E em termos de localização, a concentração maior é no Sudeste e no Sul, né? Onde a economia do país gira mais forte. Mas eles também têm uma diversificação esperta em outras regiões, o que ajuda a diminuir os riscos. Agora, um ponto fundamental. A qualidade de um portfólio não é só o tijolo, é quem está dentro dele pagando aluguel. E aqui, o GGRC11 mostra sua força, com inquilinos que são gigantes, como a Ambev e a Volkswagen. Isso quer dizer o quê? Receita mais segura, contratos mais longos e, claro, mais estabilidade para o fundo. E aqui tem mais um exemplo de peso: o centro de distribuição da Renault. Ter inquilinos desse nível não só deixa o portfólio mais forte, como passa uma segurança muito maior para quem é cotista. Bom, a gente já viu o crescimento, a estratégia, o portfólio, mas e o desempenho? No final das contas, como tudo isso se traduz em resultado? Vamos botar os números em perspectiva agora. Esse gráfico aqui é matador.
Ele compara o GGRC11 com o IFIX, que é o grande índice do nosso mercado. E a história que ele conta é bem clara. Desde o comecinho, o fundo rendeu mais que o índice de referência. Isso é a prova de um desempenho bem sólido e consistente. Então, para amarrar tudo, se a gente fosse resumir o GGRC11 em poucas palavras, seria isso. Um crescimento absurdo, uma gestão que vai para cima, bem ativa e um portfólio recheado de imóveis e inquilinos de primeira linha. Isso tudo leva a gente de volta àquela pergunta, né? Com essa estratégia Pac-Man, sempre de boca aberta procurando a próxima oportunidade, qual vai ser a próxima grande cartada do GGRC11? Essa resposta que vai fazer todo mundo ficar de olho nos próximos movimentos do fundo.